Jesus realmente existiu? Por mais de 2000 anos, essa figura central do cristianismo tem sido alvo de debates acalorados. Mas o que as evidências históricas dizem? Será que podemos realmente confirmar sua existência fora dos textos religiosos? Afinal, quais são as evidências históricas que comprovam sua existência? O que podemos confiar além dos textos bíblicos? E por que, mais de 2000 anos depois, ainda falamos sobre ele? Muitos dizem que fora da Bíblia não há menções a Jesus. Mas será que isso é verdade? O historiador Tácito, um dos mais renomados historiadores romanos, fez uma breve referência a Jesus em sua obra Anaís, escrita por volta do ano 116 d.C. Em sua descrição, Tácito menciona Cristo, identificando-o como o fundador do movimento cristão e afirmando que ele foi executado sob a ordem de Pôncio Pilatos, durante o governo de Tibério. Esse é considerado um dos testemunhos históricos mais confiáveis da existência de Jesus fora dos textos cristãos. Embora a menção seja breve e não dê muitos detalhes sobre a vida de Jesus, ela é importante porque Tácito, como um historiador pagão, não tinha nenhum interesse em promover a fé cristã, o que torna seu relato independente e potencialmente objetivo. Outro exemplo é o de Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, que fez duas referências a Jesus. A mais conhecida é chamada no livro 18, onde ele menciona Jesus como um fazedor de milagres, que foi crucificado por Pôncio Pilatos. O texto diz que Jesus era chamado de Cristo e que seus seguidores acreditavam que ele havia ressuscitado. No livro 20, Joséfo faz outra breve menção, referindo-se a Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, em um relato sobre a morte de Tiago. Esses relatos, embora curtos, nos mostram que Jesus não era apenas uma lenda contada por seus seguidores. Sua presença deixou marcas fora dos textos sagrados. Além dos textos, a arqueologia também nos ajuda a entender o contexto em que Jesus viveu. A casa de Pedro, em Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia, apoia a ideia de que Jesus realmente esteve na região, como descrito nos evangelhos. Identificada como uma residência simples do século I, essa casa foi transformada em um local de veneração no final daquele século, com inscrições cristãs e símbolos, sugerindo que era associada ao cristianismo primitivo. Embora não haja prova conclusiva de que Jesus tenha estado especificamente lá, os achados indicam que ele percorreu essas terras, reforçando o relato bíblico de sua presença em Cafarnaum. Outra descoberta arqueológica importante é a Pedra de Pilatos, achada em Cesareia Marítima, em 1961. Ela não prova a existência de Jesus, mas confirma a de Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo os evangelhos, ordenou sua crucificação. A inscrição valida o contexto histórico do Novo Testamento, reforçando a veracidade dos relatos sobre Pilatos e os eventos que levaram à execução de Jesus. Esses achados conectam a história de Jesus ao mundo físico, nos mostrando que o contexto da sua vida pode ser tão real quanto o de qualquer outro personagem histórico. Embora muitos pensem que os evangelhos sejam apenas livros religiosos, eles também são documentos históricos importantes. Os evangelhos, escritos algumas décadas após a morte de Jesus, oferecem relatos próximos aos eventos, com testemunhas oculares ainda vivas. Marcos, o mais antigo, foi escrito por volta de 65 a 70 d.C., garantindo certa autenticidade. As variações entre os evangelhos indicam múltiplas perspectivas, mas os pontos centrais sobre Jesus, como sua crucificação e ressurreição, permanecem consistentes. Baseados na tradição oral robusta da época,
Os textos foram transmitidos e preservados com precisão até serem formalmente escritos. Mesmo historiadores céticos, como Bart Ehrman, sustenta que Jesus foi uma figura real, executado sob Pôncio Pilatos, e que seus seguidores sinceramente acreditavam que ele havia ressuscitado dos mortos, ainda que Ehrman interprete isso de uma perspectiva não sobrenatural. Claro, existem céticos que questionam a historicidade de Jesus. Alguns alegam que ele é uma construção mitológica. Dois céticos mais conhecidos que questionam a historicidade de Jesus. Richard Carrier argumenta que a figura de Jesus nos evangelhos é amplamente simbólica, criada a partir de mitos e alegorias comuns em religiões antigas. Segundo ele, muitos dos relatos sobre Jesus seguem padrões literários e míticos típicos da época, como nascimento virginal, milagres e ressurreição, que eram atributos comuns em narrativas de figuras divinas e heróis mitológicos. Carrier defende a ideia de que o cristianismo começou com uma visão mística, onde Jesus era visto como um ser celestial, que, simbolicamente, realizou seu sacrifício e ressurreição em um plano espiritual. Ele sugere que os primeiros cristãos acreditavam em um Jesus celestial, que só mais tarde foi historicizado, isto é, colocado em um contexto terrestre nos evangelhos. Essa visão se baseia em uma leitura dos primeiros escritos cristãos, como as cartas de Paulo, onde, segundo Carrier, há poucas referências diretas a um Jesus histórico que viveu na Terra. Outro nome conhecido é o de Robert Price, ex-pastor e estudioso do Novo Testamento. Price também advoga pela ideia de que Jesus possa ser uma figura mítica. Ele propõe que o Jesus dos evangelhos seja o resultado de uma fusão de mitos e temas messiânicos judaicos com outras tradições religiosas. Para Price, a ausência de evidências sólidas fora dos textos cristãos é um ponto importante que apoia essa visão. Para encerrar, é relevante notar que o debate sobre a historicidade de Jesus, seja como figura histórica ou mitológica, revela o impacto cultural e espiritual de suas narrativas. Esses estudos enriquecem nossa compreensão do cristianismo e de sua influência na história e cultura ocidental. O legado de Jesus reside na profunda influência que seus ensinamentos e sua figura exerceram sobre a moralidade, a filosofia e a cultura ocidental. Seus princípios de amor ao próximo, perdão, compaixão e justiça social moldaram valores fundamentais que transcendem contextos religiosos. O cristianismo, fundado por seus seguidores, tornou-se uma das maiores religiões do mundo, influenciando diretamente a arte, a literatura, a política e o pensamento ao longo dos séculos. Mesmo para aqueles que não o veem como figura divina, sua mensagem deixou marcas profundas na ética, inspirando movimentos de direitos humanos, caridade e reforma social. Então, a pergunta que fica é: com tantas evidências e testemunhos históricos, como você enxerga a figura de Jesus? Para além da fé, ele é, de fato, uma figura que caminhou pela história, deixando suas pegadas até os dias de hoje. E talvez seja por isso que depois de 2000 anos, ainda estamos falando sobre ele. Acho que esse vídeo pode te interessar também.